Donas do Negócio. Oferecimento Albank Invest. Conta aberta sem custo. Seu dinheiro rendendo muito mais. Olá, bem-vindo a mais um podcast do Donas do Negócio, que tem o patrocínio do Albank, o primeiro banco digital aqui de Santos, da Baixada Santista. E a gente segue com mulheres empreendedoras, com histórias inspiradoras. E hoje a gente tem aqui a Viridiana Bittencourt, da VMB Eventos. Vou querer saber mais. VMB deve ser as siglas, então. Viridiana... Maria Luísa e Bianca. E Maria Luísa e Bianca são as filhas? Irmãs. Não, irmãs, são as três sócias. irmãs. Ai, que bárbaro. Eu já achei que era criançada junto. E a Carol Facina, que é do Bora de Flipping, Retrofit, o segmento, né? Uma coisa muito nova que a gente vai conversar bastante também, saber como é que está o mercado para eventos. Mas, antes de tudo, eu quero saber de vocês, vou começar aqui com a Viridiana, saber como é que você chegou nesse setor de eventos, qual foi, assim, o start, o gatilho que te levou a isso? Olha, eu trabalhava numa multinacional, e aí fui eleita a cuidar dos eventos dessa empresa, me apaixonei. Aqui em Santos você trabalhava? Aqui em Santos, na área do Porto. Uhum. Então, eu cuidava dos eventos dessa empresa e comecei a fazer cursos extras, né? Nada muito profissional. Porém, nesse meio tempo, eu engravidei. E aí, a maternidade fez ter a coragem de empreender. Foi assim que nasceu. Nossa, olha só, Carol. Normalmente, a maternidade é sempre um gatilho, né? Pra alguma coisa, para alguma coisa nova, né? Foi mesmo. E a Carol, que é jornalista, né, Carol? Também jornalista. Como é que você teve esse start? Então, a maternidade também foi uma questão. Eu trabalhava em TV em São Paulo e me casei. E queria engravidar, queria ter filhos, mas essa vida louca de jornalista, né, que a gente tem, sem horário, sem final de semana, sem feriado, eu achei que ficaria complicado, então eu decidi naquele momento parar, dar um tempo, e aí eu tive minhas duas filhas, tive uma, depois em seguida tive a outra. Quando eu quis voltar pro mercado de trabalho, eu já estava muito tempo fora da TV, e aí eu falei, vou tentar um outro viés, que eu sempre gostei, né, sobre legislação, direito, eu sempre fui uma pessoa sempre em busca da justiça. E aí eu entrei na faculdade, fiz direito, me formei, e comecei a atuar na área do direito imobiliário, que me apaixonei, foi muito legal, mas aí veio a pandemia. Na pandemia, eu comecei a estudar outras hipóteses e eu sempre quis empreender. Eu empreendi de diversas maneiras durante a minha vida toda, mas eu quis empreender de uma forma efetiva com meu marido. E aí, a gente resolveu começar a fazer o retrofit. E aí, a gente vendeu o nosso apartamento pra gente usar o dinheiro para que a gente desse esse start, porque eu não sabia, eu não conhecia as técnicas de fato, né? Hoje eu conheço, sei que você não precisa fazer isso, mas eu fiz, deu muito certo, tá dando até agora. Mas com isso eu consigo gerir o meu tempo entre as minhas filhas, o trabalho e os cursos que eu faço, continuo fazendo, mas a maternidade também foi o caminho que eu busquei pra gente se libertar um pouco. E você tem filhos? Tenho dois. Que o idade? Miguel e a Sandrinha. O Miguel tem 14 e a Sandrinha 10. E a minha enteada, que é a minha do coração, também tem 10. Filha do coração. E dentro desse setor, vocês são 3 sócios. Na verdade, 2 hoje, eu e a Bianca. Você e a Bianca. A Maria Luísa foi trabalhar com o esposo dela, então hoje ela nos abandonou. Mantiveram a sigla com as iniciais das 3, que foram as fundadoras. Faz quanto tempo que a VMB? 13 anos. 13 anos? Eu pensei que fosse uma coisa mais recente. Não, 13 anos. Nossa! Nós éramos muito focadas no social. Então, casamento, 15 anos, a gente tinha aí um know-how grande. Mas no corporativo, né? Então, nos shows, a gente começou logo após a pandemia também. Quer dizer que hoje vocês fazem também eventos corporativos. Eu acho que os eventos corporativos... Todo evento exige uma atenção grande, mas o corporativo é uma porta muito grande, né? Dentro desse segmento. Exatamente. Cada evento que vocês fazem deve... tem alguém prestando atenção, né? A gente fica muito crítico, né? Mas o corporativo eu me encantei. Hoje a gente é bem dividido, eu e a Bia. A Bia fica muito mais no social e eu fico muito mais no corporativo. Porque essa praticidade do corporativo também, apesar de ter uma responsabilidade como todos os outros eventos... A praticidade do corporativo, né? A gente tem que estar ali a todo momento. O social é mais o sonho, né? É o detalhe, mas é o sonho da debutante. Tem um encanto diferente, né? Tem um encanto diferente. A Bia se envolve emocionalmente com os nossos noivos e tal.
Eu já sou a praticidade do corporativo. Eu acho que até a preparação demanda um tempo diferente. Porque, por exemplo, um casamento se prepara um ano antes. Um evento corporativo, eu acho que alguns meses bastam para que dê Se precisar certo. um mês, a gente consegue Resolver tudo. Exatamente. Agora, Carol, me fala uma coisa. Essa questão do retrofit, o que a gente percebia que era muito mais comum nos Estados Unidos. Então, eu queria que você explicasse como é que funciona, o que vem a ser. Porque muita gente, eu mesma, inicialmente, eu achava que o retrofit era só uma mudança de um prédio, ou de um Comercial para um residencial. E não é. Não, na verdade, a gente dá uma roupa nova para o imóvel. Na verdade, o flipping, que é o bora de flipping, o flipping, ele é uma virada de chave. Ele é se a gente virasse de cabeça para baixo algo. E aí, né, no inglês, isso ficou como uma mudança total do ambiente. Porque lá é assim que é a assim, nomenclatura, né? Lá você faz um flip, fazer isso. É pegar um imóvel antigo... Reformar todo, transformar e vender. Aí, aqui no Brasil, a gente chama popularmente de retrofit, porque você também pode usar essa nomenclatura para classificar um imóvel que você mudou de uso, né? De residencial para comercial ou de comercial para residencial. Mas, na verdade, é uma grande reforma. Uma reforma que atualiza o imóvel e valoriza o bem. Mas, para que a gente tenha algum tipo de retorno nesse investimento, você precisa comprar bem o imóvel. Porque o seu lucro está sempre na compra. Quando você compra bem, você consegue vender bem e aí você tem um retorno esperado dentro do retrofit. É apaixonante porque você pega um imóvel normalmente muito velho, muito desatualizado, com piso soltando, elétrica para fazer, hidráulica com cano de cobre e de repente você vê renascer um lar de fato, porque os meus retrofits eu entrego pronto para morar, até com porta-retrato. A pessoa entra com a roupinha do corpo. Ai, tranquilo, né? Então, você vê essa transformação, é incrível, né? Você dá essa oportunidade para uma família que muitas vezes a pessoa quer comprar um imóvel, mas tem o dinheiro para fazer só o financiamento. Mas aí o financiamento que ela vai fazer, ela compra se encantou com um imóvel que precisa de reforma. Ela não tem o dinheiro para fazer reforma, ou ela não tem esse tempo de ficar em outro imóvel enquanto o imóvel está reformando. Quando você compra um imóvel pronto, você vai lá e financia o imóvel total. Por completo. Então, você só entra e não se preocupa com mais nada. Tá tudo lá. Você já busca alguma coisa dentro do teu limite. Dentro do limite. Já tá com tudo concluído. Exatamente. Agora, na questão de eventos, o que a gente percebe por exemplo, quando é um casamento, às vezes a pessoa fica um ano, já consegue ir fazendo o pagamento, né? Porque vocês têm todos os fornecedores. Exatamente. Né? O perfil Eu vivi isso recentemente, né? 6 anos do casamento do meu filho, que você já vê um ano antes, É uma trabalheira enorme. Sim. Como que faz, assim, para conciliar quando você, por exemplo, tem uma festa na sexta, uma festa no sábado, ou às vezes um almoço mais no... Como é que é o esquema da tua equipe? Graças a Deus a gente tem equipe para isso e aos finais de semana aí tem sábado que a gente tem 2, 3 eventos. Então a gente porque os eventos assim de sociais são normalmente, né, no final de semana. E tudo depende do budget de cada um, porque hoje o casamento ele é assim, ele vai de 100 a 1 milhão. Teve um de bilhões agora na Índia, né? Está tendo, né? Eu acho que ele vai durar até o fim do ano, né? Um vestido bordado com fio de ouro e pintado à mão. Então assim, quando eles nos procuram, eles já têm que ter uma noção do quanto eles não querem ultrapassar. Sim, o limite. Chegar ao limite. Mesmo que eles tenham uma gordurinha ali depois, mas para que a gente consiga trabalhar dentro daquilo. Porque hoje é surreal, assim. E tudo é muito separado, né? Antigamente, o quê? Você contratava um buffet, que ele já tinha ali a mobília, já tinha o espaço, já tava a parte de alimentação. Não, hoje tudo é separado. O suplá é de uma empresa, o bolo cenográfico é de outra empresa. As cadeiras, o mobiliário, né, no caso. Separado, né? Então, pra gente unir toda essa parte de orçamento e fazer com que caiba dentro do que você É uma verdadeira planilha, né? Sim. É uma planilha. É um planejamento. Com vários itens de tudo. Segurança,
segurança, Muitos mobiliário. Ao mesmo tempo. São muitos. Muitos Tendo que fornecedores. conversar, né? E outra, eu acho que vocês com 13 anos de atuação no mercado, vocês já têm aqueles, já sabe, esse chega nesse preço limite, esse consegue baixar tanto, esse não, esse, né? Consegue baixar com qualidade. Com qualidade, Esse isso. é o X da questão, porque depois eles chegam lá e falam assim, mas esse aqui consegue fazer isso. Então, mas ele não vai entregar isso aqui que ele tá te prometendo. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado, porque a assessoria, ela é o maestro na orquestra do evento. Ai, então, que a nossa gostei disso. Também gostei dessa definição. porque as nossas indicações valem demais, né? Então, no dia, se dá alguma coisa errada, você vai falar assim, Veri, mas você me indicou. Você tem um contrato com aquele fornecedor, mas se a gente indicou, o peso é muito maior, né? Lógico. Então, nós somos o maestro na orquestra. Agora, Carol, eu sei que você, quando resolveu fazer isso, porque perturbou o marido para vender o único que eu não imóvel. até agora, né? Mas agora já tá mais tranquilo. Mas na época você Perturbei. pôs na cabeça que queria ser empreendedora nessa área e você conseguiu convencer o maridão a vender o único imóvel de vocês. Na verdade, eu não consegui convencer. Eu consegui cumprir o que ele me deu como meta, né? Porque a gente tinha um imóvel único, quitado, da família. E a gente não tinha grana para entrar no negócio. E eu queria fazer, como boa ariana, a gente coloca uma coisa na cabeça e vamos lá, né? E ele, não. Bom, então tá, vamos vender. Eu quero que você... Só vou vender por X, nenhum real a mais, nenhum a menos. Tem que ser de tal jeito, sair em tantos dias. Ok, eu consegui. A pessoa pagou no mesmo molde que ele expôs ali pra gente. E saímos. E aí, a gente comprou já logo o primeiro num leilão. E foi incrível, porque a gente começou e eu não conhecia nada, além do Irmãos à Obra e de fuçar no YouTube. Que é uma realidade totalmente diferente, que eles batem numa parede lá, tudo com drywall, né? E eu da humanas, total, né? Jornalista e advogada, comecei a ver fio e cano. Falei, meu Deus, eu preciso aprender isso de alguma forma. Agora que eu tô aqui, vou encarar. E foi bem legal, porque eu peguei um apartamento que eu não vi, porque o leilão você não visita o imóvel, né? Eu só li a descrição do edital, vi o lugar, a localização. Porque a localização é algo muito importante na hora da compra. Porque é o que facilita a venda. E quando eu peguei o imóvel, não tinha chave, nada. Tive que entrar com chaveiro. Eu olhei, meu Deus, eu acho que era assim, dos anos 70. A mobília e aqueles azulejos pequenininhos, bordadinhos de dourado com amarelo. Falei, meu Deus, preciso arrancar tudo isso aqui agora. E vamos lá. E fui, e foi tão legal que eu tava, acho que com 3 meses de obra, eu vendi o apartamento. Na obra, eu não tinha terminado. Nossa, entrou um casal que se encantou. Já se apaixonou. Aí, claro que eu terminei de acordo com o 3D, com tudo que foi, né? Mas aí eu falei pra marido, tá vendo, vendi na obra, deu certo, bora, vamos lá. Saindo desse apartamento, no dia da venda dele, eu passei pela Avenida da Praia e tava um trânsito e eu parei em frente a um prédio que eu sempre parava com a minha mãe e tinha umas violetas na janela no primeiro andar. E a minha mãe achava a coisa mais linda e falava, nossa, meu sonho é morar nesse apartamento, meu sonho é morar nesse apartamento. O apartamento tinha uma placa, vende-se. Tirei uma foto, mandei pro marido e falei, o próximo apartamento que a gente vai reformar é esse. Ele falou, tá bom, então a gente nem vendeu outro ainda, acabou de fechar o negócio? Ótimo, cheguei em casa, liguei. Era um apartamento de retomada de banco, de alienação fiduciária, que não foi paga. O banco mandou a leilão 2, 3 vezes, não teve sucesso. Colocaram à venda, pelo preço da dívida. Eu fiz um financiamento em 36 vezes sem juros num banco. Vocês já viram isso? Financiamento imobiliário sem juros? Não existe. Eu fiz. E aí, eu peguei um apartamento com 70 anos, Cris. Nossa! 70 anos tinha um apartamento. O prédio tinha um desnível, né? Frente ao mar. Eu tive que fazer um nivelamento de piso. Sim, eu já fiz isso uma vez num apartamento meu também. Mas... Morei 10 anos aí depois que eu vendi. Meu Deus, mas é um trabalho! Assim, 17 centímetros tinha de diferença. O meu foi um 18. Da cozinha até o último quarto. Ponta. Tanto é que depois a diferença dá no armário, né? Nossa, dá no armário, dá nas portas, dá em tudo. Então, este apartamento foi a minha escola. É um desafio enorme, que meu marido é engenheiro, gigante. então ficou mais fácil. Facilitou. Pois é, eu não sou engenheira. E aí, o meu marido foi comigo nessa pra me ajudar. Ele se envolveu mais, porque ele viu que a gente precisava de realmente ajuda. Porque foi um desafio gigante, 260 metros, um apartamento enorme. Enorme. E o apartamento, eu finalizei ele em dezembro.
Porque aí eu falei, não vou vender enquanto não estiver terminar. pronto, porque eu quero, né, ter foto, ter registro e tal. Eu fiz um open house dele em dezembro, dia 16 de dezembro, eu vendi ele em 1º de março. Que rápido. E eu sempre coloco como plano de venda, né, 6 meses. 180 dias é mais ou menos o plano de venda de um imóvel retrofitado. Até para valer a pena. Para valer a todo pena o investimento, feito. Mas nenhum imóvel que eu fiz eu vendi em 60... Antes disso, você Eu vendo já... todos em 2, 3 meses. Até porque, às vezes, eu até contei pra ela, eu nem anuncio, as pessoas acabam vindo procurar. Porque sabem que a gente fez, sabem qual é o tipo de obra que a gente E às vezes no próprio entrega. prédio, né, já começa a falar. Veridiana, me diz uma coisa. Nesses 13 anos, assim, o que vocês perceberam em termos de mudança? Eu não vou nem mencionar o período da pandemia, porque para eventos Foi um caos. foi um caos, né? O setor imobiliário até que Foi muito as bom. pessoas se voltaram mais para casa, mas para eventos, nossa, nem pensar. Como é que vocês, em determinado momento, se reinventaram? Até para frente à concorrência. Sim. Como eu falei, a parte do social era muito forte. E aí foi quando a gente conseguiu enxergar. Eu fiz o Empretec, vou até falar por conta do Sebrae, que Sim. também é muito forte com vocês. Eu fiz o Empretec um pouco antes da pandemia. E isso mudou radicalmente a minha imagem, com o que eu enxergava sobre a minha empresa. Eu acho que eu trabalhava muito e acabava não tendo tempo de enxergar outras frentes, né? Foi quando eu comecei a me dedicar ao corporativo. E eu entendi que a empresa de assessoria de eventos é uma empresa que faz todos os tipos de evento e ela se adapta ao que você necessita. Você pode precisar apenas de uma assessoria no dia, você pode precisar de um projeto completo, você pode precisar apenas de staffs para um evento. Então, assim, a gente conseguiu se adaptar mediante ao mercado. Porém, este ano a gente está muito voltado para formaturas. A gente entendeu que aqui na Baixada Santista existe, né, Existe um mercado para isso, um mercado muito forte para formaturas. Então, a gente está bem focada. Então, cada hora é uma coisa diferente. A gente tem que ficar sempre estudando e vendo o que mais se adapta no interessante, tempo. né? Porque você vê, a gente está no meio do ano e tem faculdade que a formatura é no meio do ano. Sim. Eu tive outro dia numa loja até aqui em Santos que vende roupas de festa e tudo. Quando eu entrei, era um movimento. Eu ainda pensei, meu Deus, deve estar tendo muito casamento esse mês por aqui. Mas não, era o que você falou, é formatura. Aí eu perguntei até para a menina que sempre me atende lá. Ela falou, não, a gente está com as formaturas agora de meio de ano. E aí vai a mãe, normalmente, né, com a filha formando e tal. Então fica aquele frisson, aquela coisa que eu acho genial, né? Porque mostra uma economia Ativa. aquecida, local, né? Isso é muito importante. Incrível. Eu era um pouquinho resistente a isso, porque quando a gente tem um cliente só, é uma coisa, né? Na formatura a gente tem ali 70, 120. Não, e normalmente as pessoas iam até São Paulo buscar alguém que fizesse isso, né? Na maioria das vezes isso acontecia. Não, e a gente tem agora aqui também, gravamos ainda há pouco tempo aqui com da Universo, tu lembra o nome, Leila? Universo a Rigor. Universo a Rigor, que são locações, né, de roupas que antigamente Também não tinha. era muito restrito aqui, né? Tanto que por isso que elas abriram, né? Porque no casamento dela, de uma das sócias, ela teve que ir para São Paulo, as madrinhas, para ver. Então, eu acho que tem alguns setores aqui em Santos que começam a ter um impulsionamento maior, né? Que passaram a ter um impulsionamento muito grande. Eu acho que tem no isso. retrofit acontece isso, no flip. Acontece sim. Mas eu acho, Cris, que tem isso da gente estar agora impulsionando para diversos setores, mas também tem a questão do santista sempre achar que em São Paulo a coisa é melhor. O que é muito ruim, né? O que é muito ruim, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque, gente, aqui a gente tem total capacidade para fazer a mesma coisa que se faz lá, né? E aqui tá muito mais próximo, por exemplo, uma empresa de formatura. A pessoa... Em São Paulo, o contato é muito mais difícil, tem que marcar reuniões com antecedência. Até em termos de referência também, Exato. porque a gente vê tanto golpe que acontece, né? Exatamente. Mexeu na imprensa, aparece alguma coisa assim. Não, e aí a empresa de São Paulo vai trazer, o buffet de São Paulo vai trazer, a locação do mobiliário de São Paulo. Gente, a gente tem tanta gente boa aqui.
que pode movimentar aí. Que deve movimentar. A gente tem que estar super fazendo essa união, né? E todo mundo um empurrando o outro dentro do meio. Agora, a gente estava falando aqui de se reinventar. Você teve que fazer alguns cursos e continua fazendo, né, Carol? Claro, eu faço curso o tempo todo. Eu não sabia nada, Cris. Eu só sabia Irmãos à Obra, de fato. Então, agora eu faço. Esse ano eu fiz, no começo do ano, um curso de cores. Um curso de design também. E vou fazendo muito. De iluminação já fiz também. E vou te falar, consumo muito conteúdo no YouTube. Não só conteúdo brasileiro, como conteúdo americano, alemão, tem bastante de método construtivo. É muito legal, eu adoro. Porque a gente vê, por exemplo, em Orlando, né? Em Orlando tem aqueles condomínios enormes e a pessoa compra a casa. Eu tenho um casal amigo até que comprou a casa e já escolhe até o tema dos quartos para os filhos ou para os netos, seja lá quem for. E já escolhe tudo e usa um determinado período até e aluga quando não está lá. Quer dizer, é um investimento que você faz que... Aqui em Santos tem alguma coisa assim? Ou não. Essa questão imobiliária de locação... Não que eu conheça, não tem. Não, né? É algo que eu quero trazer. Você leu minha mente, é algo que eu estou planejando. E trarei, mas num formato menor do que aquelas casas de temporada, sim, né? Em Orlando. Mas até porque é aqui o que atende o nosso público daqui, é diferente. E vou trazer isso também para locação. Vou fazer o flip e vou locar de uma forma diferente, mas de um formato menor. Mas o que eu quero muito fazer é isso que eles fazem lá, que tem uma central de designer, que eles chamam. Quando você compra a casa, lá tem uma central de design, você vai lá, você escolhe o azulejo, você escolhe a iluminação, você escolhe... Ele te dá, 3, 4 opções dentro daquilo você escolhe. E aí você vai pagando a diferença. No flipping, se a pessoa... Por exemplo, agora eu tô no meio de uma obra de flipping e eu tô colocando os revestimentos. Se eu tivesse vendido ele antes dessa etapa... Eu poderia dar a opção para a pessoa de troca. Eu não gostei desse modelo aqui. A gente pode pôr esse? Pode, eu tenho esse. Eu faria isso. Sim. Porque para mim tanto faz, eu já estou no meio da obra e vou agradar o meu comprador. Mas o brasileiro não tem essa cultura ainda. O brasileiro tem a cultura de comprar como tá e deixar, ou de comprar como tá e derrubar tudo e fazer o jeito dele. Então, é uma coisa meio que cultural também, isso que acontece em Orlando ou nos Estados Unidos. E também, por exemplo, às vezes a pessoa compra na obra e aí ela pode escolher se ela quer derrubar um quarto, se ela quer... E às vezes tem construtoras que sequer deixam a pessoa entrar. Então, a maioria não deixa aqui. Em São Paulo, principalmente. Não deixa entrar. Não deixa. Para você ver como é que está o andamento da obra. Mas, na verdade, a maioria das construtoras não deixa fazer isso aqui por uma questão burocrática administrativa. Porque se eles mexem no layout aprovado dentro da prefeitura, a prefeitura pode embargar a obra. Tá. Então, aqui no Brasil, a gente tem muitos entraves administrativos dentro da construção. O que dificulta a gente usar esse modelo que tem lá fora. Veri, você estava falando que antigamente havia os buffets que tinham um espaço, que você ia, olhava, esse salão é perfeito. Hoje tem muito pouco, mais infantil do que para adulto. Não é interessante para vocês, na sua área, de ter um espaço assim? Ou existe essa possibilidade? E é interessante, contendo qualidade em tudo que vai se entregar, é interessante. O que não é interessante é quando o cliente não entende o trabalho da assessoria. Porque, por exemplo, muitas vezes ele quer fechar esse espaço e acha que não tem necessidade da assessoria. Eu dou conta, porque já está tudo ali, já é mais fácil. Aí coloca alguém da família para colocar, para olhar, achando que dá... E a assessoria não é isso. A assessoria são seus olhos lá no dia do evento. É a tua... você não ter preocupação nenhuma no dia do evento. E também trocar ideias até em termos assim, isso não... Ter a coragem de falar e a liberdade. Isso não vai ficar bom. Você... Eu já tive uma cliente que aconteceu isso e tal, porque às vezes a pessoa porque quer uma coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo. Lógico que todos os eventos, eles têm que ter características das pessoas que estão ali. Então, tem que... Lógico. Respeitar isso. Mas, muitas vezes, não dá para você colocar a quantidade de entretenimento que eles querem dentro de um espaço que é pequeno. Então, a gente tem ali o know-how. A assessoria, ela é muito mais do que as pessoas pensam. O nosso... Hoje, a gente precisa desmistificar isso. Que acham que assessoria é algo que
Por exemplo, no corporativo. Muitas vezes eles colocam o RH para comandar não é? O RH para comandar uma festa de festa de confraternização no final do ano. Ou a agência de publicidade, que já cuida das... eles vão lá e falam... Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você acaba tirando um funcionário seu ali de RH... Desviando para uma função que ele não está qualificado. Não está qualificado. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Pode ser somente uma assessoria no dia, né? A gente ajuda ali com os orçamentos, otimizando o tempo daquela pessoa. Então, a assessoria, ela pode fazer muito mais, né? E vai te ajudar ali até a economizar. Porque com os nossos parceiros, a gente consegue negociar muito mais. E é uma tranquilidade, né? Nossa, é uma tranquilidade para quem está contratando, para quem vai fazer o evento. Certeza. Agora, Carol, eu fico imaginando, porque assim, às vezes a gente vai fazer uma pequena obra e chama um encanador, e às vezes tem tanto problema. Você tem uma equipe, você, dependendo da obra, precisa chamar gente diferente, especializada daquele teu hall de fornecedores de trabalho. Cada obra é única. Não tem como correr disso, até porque cada apartamento tem uma estrutura. Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora. A gente descobriu... Sim, terrivelmente tentando, que a laje dele de um andar para outro é super fina. Eles foram quebrar a laje para realocar tubulação. Como fala? O ralo. E simplesmente a gente perfurou a laje e caiu dentro do apartamento de baixo. Puxa, e um prédio tão antigo que você falou que está agora, né? E ele... Antigamente era mais grosso ainda, né? E a gente tem especificação, concreto, a gente coluna. tem normas, né? Tem que ter no mínimo 15 centímetros, você não que tem? Estranho. Então, veja, a gente tem, cada obra tem uma situação que a gente tem que se adequar. Eu tenho parceiros que trabalham comigo... corriqueiramente, mas às vezes é mão de obra. Às vezes a gente tem que recorrer a outras pessoas para salvar a gente numa situação atípica. Mas acontece com muita frequência. Mas o importante é você saber fazer a gestão. Mas, de modo geral, você tem uma equipe que já sai de uma obra e já vai para outra. Tenho os meus de confiança. O eletricista, o encanador, o pintor. Eu tenho aqueles que estão comigo sempre. Até porque a gente aprende a trabalhar junto um com o outro. Eles sabem o jeito que eu gosto, a gente sabe o jeito que eles trabalham. Então, acaba formando, né? Fica mais fácil dessa forma. É verdade. E os planos futuros aí? Vamos encerrar, que a gente já está indo para o final. Vocês acreditam que a gente já está... Eu queria continuar. Meia hora Vamos ficar aqui, vamos falar de economia, dos cada setor. Mas dentro disso, quais são, assim, os projetos futuros que vocês têm na VMB Eventos? Para começar a nossa junção aqui, vou começar a fazer os open houses de todas as obras dela. Olha só, hein? Mas os nossos planos futuros, o que a gente fala, né? A nossa empresa é uma empresa familiar e tudo que a gente entrega é com muito amor. A gente ama trabalhar com eventos e este ano muito focada nos eventos corporativos e formaturas. Mas com todo o nosso know-how em social... E a gente está aqui para todos os tipos de evento, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu quero fazer uma reunião, um mini wedding, qualquer tipo de evento. Eu acho que qualquer coisa, em qualquer área que você está mostrando o teu trabalho, você já está arrumando clientes em potencial. Networking é tudo. Porque, justamente, boca a boca, né? Você vê o projeto aqui, Donas do Negócio, o network. Hoje você já está conversando com a Farol. Já tem um open house para ver. Avisa a gente, avisa por favor, todo mundo. Porque o open house é isso, é você ter os nichos certos, claro, né? Para aquele produto que você tem. Para mostrar o seu trabalho. Para mostrar o seu trabalho, né? E dentro dessa nossa pergunta final, em termos de propostas e reformas, hein, Carol? Não é uma coisa que pode vislumbrar, chamar e falar, Carol, eu queria mudar aqui esse meu apartamento, alguma Cris, coisa. Um monte de gente já me perguntou isso, várias pessoas me chamam para que eu faça isso, mas não é o meu nicho. Porque eu não sou arquiteta. Sim. Né? O meu nicho é um nicho de investimento. De reforma para venda, com o objetivo de rentabilizar aquele imóvel. Mas, dentro dos meus planos futuros, eu tenho duas vertentes. Uma que eu estou terminando de montar o curso do Bora de Flipping, para quem quiser aprender a fazer isso, sem ter que vender o apartamento, porque agora eu já sei como fazer isso. O conhecimento é tudo na vida. Então, nesse curso você vai aprender isso. E eu vou ter também uma mentoria pró para quem quiser já começar
começar a fazer o flipping com a minha assessoria. E eu vou estar por trás dessa compra, da reforma, da gestão da obra por 6 meses. Então, Porque tem uma parte burocrática muito grande. Muito grande. E, paralelo a isso, eu estou formatando um novo conceito de locação que você adivinhou, Bidu. Cristina Guedes Bidu, de locação de curto termo, né, que a gente chama, para dentro do meu molde de flip. Então, vai ser uma coisa, tipo, estúdios, mas muito bem decorados, muito bem assistidos. E a gente vai lançar isso até o final do ano, se Deus quiser. Maravilha, estamos aqui com 2 empreendedoras lindas, que têm, assim, um foco muito grande, né? Que conseguem vislumbrar aquilo que o mercado pode gerar de potencial, né? 2 áreas tão distintas, mas que aqui já gerou A gente já uniu. um negócio. Eu queria desejar muita sorte para você, Veridiana, para você, Carol. Obrigada, Cris. Carol, que eu conheci a família dela, né? Quando a Carol ainda era menorzinha. E dizer que é um orgulho muito grande pra gente, para ver mulheres tão com caminhadas assim, de sucesso, de tanta dedicação, determinação e com essa picardia, com essa perspicácia de perceber aquilo que pode dar certo. Sorte para Cris. vocês, Pra nós. sucesso, que seja uma caminhada sempre iluminada e que Deus acompanhe sempre o caminho de vocês e de você também, que acompanhou a gente aqui nesse podcast. Deixa eu dizer que se você quiser assistir, se quiser rever esse podcast e outros, você pode acessar o site atribuna.com.br, Editoria Donas do Negócio, pode assistir no Spotify, pode assistir no YouTube. Lembrando que o programa Donas do Negócio tem o patrocínio do Allbank, o primeiro banco digital de Santos. Fica com Deus, uma semana maravilhosa. Até o próximo. Donas do Negócio. Oferecimento Allbank Invest. Conta aberta sem custo. Seu dinheiro rendendo muito mais.